Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou José Maria dos Santos, sou um pregador da cruz e estou presente em você nesse momento, um momento que nós sabemos que a cada dia, a cada momento, o mundo está tendo as suas mutações, está tendo as suas mudanças na geopolítica e também na sua parte social, cultural, moral, princípios e valores. Sabemos que, na verdade, a verdade deve ser falada sem qualquer restrição, sem qualquer medo ou medo de retaliação. Mas como nós somos cidadãos e vivemos dentro de uma democracia de direito e temos essa liberdade, graças a Deus, no Brasil, de poder fazer muitas coisas que nós temos para fazer, acima de alguns percalços da vida, algumas tormentas, algumas tribulações, nós temos liberdade. E eu, como um pregador da cruz, e prezo por isso e uso a Bíblia para mostrar para a sociedade brasileira e mundial o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer na sequência, pelas profecias da Palavra de Deus. E nesse caminhar, muitas vezes nós falamos ou damos nossos pitacos aqui e acolá e de repente pode até ofender ou machucar, entristecer algumas pessoas. Não é meu intuito aqui fazer isso aqui, tá certo? No TikTok, em qualquer outra rede social, como pregador da cruz, servo de Deus. Eu sempre respeitei, primo pelas pessoas, valorizo as pessoas para ter liberdade de fazer o que tem que ser feito, porque é poder do Senhor, é palavra de Deus que tem que ser falada e não discutir opiniões. Mas como servo de Deus que sou, eu aprendi uma coisa muito importante, que é pedir perdão e perdoar as pessoas. Porque perdão, essa palavra, ela é curativa, ela elimina toda e qualquer guerra, confusão, desacerto, turbulências, porque a partir do momento que eu peço perdão para uma pessoa e essa pessoa aceita o perdão e o feedback acontece, então a paz é estabelecida e assim então entre pessoas, cidade, estado, país, nações, há uma continuidade de relacionamento. Estou aqui para também pedir perdão, porque na verdade a gente comenta nas postagens de nossos amigos influencers, né? Influencers que comentam, né? Nossos amigos podcasts que colocam seus vídeos, suas postagens. A gente vai lá então, vai dar compartilhar a nossa resposta ali, o nosso pensamento, e então realmente pode até ofender. Pois bem, eu estou aqui para, assim, como servo de Deus, pedir perdão para a nossa colega influencer, né? Podcast, Biazita Gomes, que numa das suas postagens eu fui infeliz, de repente, eu não sei, mas de minha opinião. Então houve uma falta de um desacerto ali realmente. Então, Biazita Gomes, eu estou aqui para pedir perdão para você, porque na verdade somos todos irmãos, somos todos iguais nessa terra, e respeito o teu trabalho, respeito a tua opinião, e quero então aos demais que tenho colocado meu ponto de vista, não é para machucar, não é para contrariar, é para que os demais pessoas que estão assistindo ou vão ler possam saber que tem que ter a observação, a leitura, o livre pensamento, a livre interpretação, a livre realmente réplica, tréplica naquilo que nós conversamos. Nós falamos, escrevemos, e devemos ter realmente esta liberdade para que nossos ouvintes, nossos leitores tenham a capacidade para discernir o que é certo e o que é errado, o que pode ajudar, o que pode colaborar ou não
desse contexto. Então, mais uma vez, peço perdão. E nesse contexto, a respeito, foi sobre Israel, né? Na verdade, eu creio que realmente a nação de Israel, como uma nação única das demais nações do globo terrestre, que na verdade a sua fundação foi uma fundação totalmente especial. Ela surgiu de nações no passado e vem até hoje dentro das nações, e é uma minúscula nação dentro das nações do mundo todo. Está lá bem no centro da terra, de frente com o mar Mediterrâneo, divisa com o Líbano, divisa com o Egito, sua limítrofe até o rio Eufrates, dentro da composição de conquista no passado. Esse é o espaço que Israel tem. Mas devido à desobediência da nação de Israel perante seu Deus, o Criador, o Criador da nação de Israel, é Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Essa nação, ela passou alguns percalços, está passando hoje retaliações, perseguições, passou por muitos genocídios, muitas destruições, muitas diásporas, porque ela não obedeceu ao seu Criador, Deus, Yahvé, né? Yeshua, dentro seu Meshiach, dentro da composição de ser uma nação portadora da mensagem da paz, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E aí então Deus deixou claro para ela que se ela obedecesse a Deus no passado, está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, se ela obedecesse a Deus e andasse nos caminhos de Deus, obedecesse os estatutos de Deus, obedecesse as leis de Deus e andasse no santo caminho de Deus, ela seria uma nação poderosa, próspera, ela seria a cabeça das nações e não seria a cauda, e as bênçãos de Deus estariam sobre essa nação de Israel. O que aconteceu? Essa nação, no momento presente que estavam ali, no Monte Sinai, quando Deus fez aquelas aparições, e então, através dos anciãos, dos cabeças das tribos, disseram para Moisés falar para o Deus poderoso que estava ali, que havia descido naquele monte Sinai. Então, eles disseram essas palavras para Moisés falar para o Senhor Deus poderoso, o Criador da nação de Israel. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E aí, então, realmente, Deus pegou aquela palavra e gravou aquilo. Então, foi uma aliança, um pacto ali, um pacto sinaítico, que é o pacto do Monte Sinai, e, ao mesmo tempo, um pacto mosaico, que é um pacto com Moisés também, que foi o líder que tirou a nação de Israel do Egito, da escravidão do Egito, para trazer a terra prometida que está lá hoje, entre os percalços, guerras, confusões. Só que quando eles falaram isso, tudo que o Senhor falou faremos, é que muitas vezes nós também, tropeçamos nas palavras, né? Como eu falei agora há pouco, tropeçamos nas palavras, em nossas colocações, e cria desconforto, cria uma certa guerra, confusão, ameaças e críticas, e assim há uma situação totalmente desconfortante. Israel falou, mas não cumpriu. E não cumprindo aquela palavra, então a sua sequência até hoje, tá certo? Então isso foi falado praticamente há 4.500 a 3.700 anos atrás. Veja bem, 3.700 anos atrás. Para hoje, então, quando ele falou e não cumpriu, a sua vida foi de muita turbulência à nação de Israel. Turbulências de guerras, de diásporas, de morte, de destruição, de humilhação, porque Deus falou, você escolhe bênção ou maldição para a vida de vocês, para a nação de Israel. E infelizmente escolheram maldição, que até hoje está essa maldição. Isso vem vindo até hoje, a nação de Israel vem tendo suas dificuldades. Quando você volta para o tempo de hoje, você percebe então que a nação de Israel ela está hoje sendo hostilizada
não porque realmente há nas nações também, né, um desejo total de todas as nações de destruir, literalmente falando, Israel. Existe sim uma guerra ali, tá certo? Uma batalha de conquista ali, tá ali os países em volta, muçulmanos, né? Mas muitos países ali são árabes, são primos irmãos ali, que estão lutando contra Israel e vice-versa. Mas por detrás desta batalha, desses confrontos, dessas diásporas, destas incursões de nações, destruições, de vários êxodos que aconteceram com Israel, é que a humanidade precisa entender que a sociedade hoje pós-moderna, a sociedade hoje que está realmente oprimindo a Israel ali, diante da ONU, diante das críticas, diante das mídias, é que existe uma batalha espiritual muito grande para destruir Israel. A destruição de Israel não é uma destruição apenas no quesito humano, porque já tentaram já. As ameaças de hoje contra Israel, hoje ameaça do Irã, ameaça de Houthis, do grupo Hezbollah, Hamas, esses grupos aí hoje, e de outras nações que têm uma ojeriza, têm uma aversão contra Israel, isso já aconteceu no passado, para tentar dizimar Israel da face da terra, pulverizar Israel da face da terra, porque não é uma questão humana, não é uma questão somente humana, tá? Eu estou vendo Israel, eu não gosto de judeu, eu quero matar Israel, eu quero destruir. Não é. A questão não é a guerra não é humana. Como o apóstolo Paulo fala para os servos de Deus da igreja, o corpo de Cristo, ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra quem? Contra Satanás, os demônios que estão na esfera espiritual, que estão tentando dizimar o ser humano, porque se há seres que odeiam literalmente o ser humano, que abomina o ser humano, quer ver o ser humano consumido de uma destruição total, é Satanás e seus demônios. Porque o homem, nós somos criação máxima de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim, raça caída pelo pecado de Adão, sim, mas nós somos uma raça poderosa, máxima de Deus, da qual os anjos discutiram com Deus a esse respeito, para fazer uma raça humana superior a nós, e se criou ciúme, inveja, e uma guerra até hoje tentando dizimar. Então Israel, mais ainda porque Israel foi criado não para ser uma nação a mais na esfera humana, no globo terrestre. A nação de Israel foi criada para trazer o Messias de Israel, o Messias, o Salvador do mundo, para dar ao homem a vida eterna, se quisesse, pela cruz do Calvário, que aconteceu. Esta é a razão que Israel foi tentado ser destruído, pulverizado, e agora mais porque viria para Israel, e de Israel seria o Messias, o Salvador do mundo, como aconteceu, está nos Evangelhos, as profecias velho-testamentárias aconteceram, mais de 700 profecias. Messias foi para a glória, está à direita de Deus. Esse é um fato bíblico, crê ou não crê, é pessoal. E depois, ele voltará para reinar na terra por 1000 anos. Se fala reino milenar do Messias, Meshiach de Israel. E vai descer no Monte das Oliveiras. Dali será seu trono, vai reinar 1000 anos sobre a face da terra. Então, o tentar dizimar Israel é que o Messias de Israel não tenha uma nação de Israel para o receber, que as profecias estão basadas que Israel vai reinar com Cristo na terra 1000 anos e a nação de Israel será uma nação soberana sobre a terra. Vai ser então que era para ser no passado que Deus falou: se vós me obedecerdes, cumpridos a minha palavra e obedecer minhas leis, não serão caudas, serão cabeça das nações. E isto vai acontecer então agora, quando o Messias vier, após a grande tribulação do reino do anticristo por 7 anos, nasceu vai reinar por 1000 anos Israel. E vai ter então essa supremacia mundial sobre as nações restantes pós a grande tribulação.
Então, todo esse barulho, toda essa confusão, todo esse imbróglio, toda essa atenção sobre Israel, essa pressão política da geopolítica sobre Israel, tem fundamento, tem um porquê, tem um início lá, tem um fio da meada, que é o Messias de Israel, que viria, veio e voltará e reinará com Israel na terra. E os seres humanos que não compreendem essa proposta, vê realmente a divisão, a partidos, a defensivas. Eu sou contra Israel, porque Israel matou os Hamas, matou blá, blá, blá. E aí tem os que são a favor, porque os que conhecem a história bíblica vai ficar simpatizante, vai ficar pensando, tem sentido, tem nexo ali. Agora, quem não conhece a palavra de Deus, não conhece as verdades, história, não vai entender nunca. Porque aí entra um outro fator espiritual, que é a questão de você ver o mundo com os olhares de Deus. É você olhar para o mundo e ver o mundo com os olhos de Deus. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus vos guarde. Mais uma vez, estamos aqui para pedir perdão, porque, na verdade, perdão é curativo, restaurador. E a proposta está aí, e estou com vocês. A minha intenção sempre é pregar a palavra da cruz no TikTok, é pregar a palavra no YouTube, no Facebook, para quem quiser ouvir, entender. A minha chamada por Deus é o pregador da cruz, pregar a palavra da cruz, para que as pessoas possam compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que nenhuma pessoa vai para os céus e entrará nos céus e ficará nos céus e viverá nos céus eternamente se ele não abraçar uma fé no Senhor Jesus. Não sou eu que digo, é João 3,16, é João 14,6, Apocalipse 3,20, é o Novo Testamento falando que o homem, para ter vida eterna e entrar no céu de Deus, é preciso declinar-se e abraçar esta fé com humildade e simplicidade em seu coração e aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador de sua vida, para ter vida eterna aqui agora. Que Deus abençoe e até nosso estudo, nossa live. Deus abençoe.